volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre o Pentateuco, uma leitura sobre o Pentateuco. Muitas pessoas já estão mandando aqui o seu recadinho via telefonema, ou também via internet, via e-mail, para que no final do livro a gente possa fazer um sorteio com todo mundo que escrever aqui para a gente, ou mandar recado por telefone. Um livro de Santo Aníbal Maria de França, o fundador dos rogacionistas. Daqui a pouco a gente vai sortear, como fez o Josiel Assis, a Karen Terezinha Gomes e o Júnior lá de Leme. A Karen faz uma pergunta assim: Padre Guido, por que os nossos irmãos protestantes acabam seguindo e falando mais do Antigo Testamento do que do Novo Testamento? É porque o Novo Testamento é a Igreja Católica que domina perfeitamente, né? Porque manifesta sem nenhuma alteração a mesma doutrina manifestada por Jesus. Não tem muito como fugir, né, Padre Guido? Exato. O Wilson Luiz Torcato mandou um e-mail aqui pra gente, Nicolas Bitelli, Rafael Elias Ferreira mandou aqui pra gente também, Esmeralda Berardi, de Campinas, José Ivan Lessa de Almeida, de Fortaleza, Ceará, Salete Terezinha, Tobaldi, Marcelino Ramos, do Rio Grande do Sul, olha que legal, do Ceará, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro mandando aqui pra gente. Os mineiros não podem faltar, Floresminda da Silva Bernardo, de Itajubá, Minas Gerais, Benedito de Oliveira Costa, Praia Grande, Rinaldo Wilton Bernardo, também de Itajubá, Minas Gerais, Eduardo Nascimento mandou aqui pra gente, o Ari Ribeiro de Ourinhos, tantas pessoas. Ô Padre Guido, Luiz Longato Junqueira, só para terminar aqui a lista, Maria Donotila de Itamonte, Minas Gerais, Ladi Cambalonga de Criciúma, Eunício Barbosa de Sete Lagoas, Minas Gerais, e o Paulo Vitor fez uma pergunta que eu já ia entrar no assunto na sequência para aproveitar aqui a pergunta dele. Está dizendo que não perde nenhum programa, gosta muito do programa Eclésia. A pergunta dele é o seguinte: no livro de Gênesis contém metáforas. A pergunta é: contém metáforas? E como que deve se interpretar? Porque realmente não é fácil, né, Padre Guido, interpretar o livro de Gênesis. Sim. Não devemos pegar ao pé da letra tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Tudo deve ser orientado e explicado conforme o ensinamento do magistério da Igreja. Certo. A Bíblia não foi escrita de um dia para o outro. São mais de 1.800 anos de escrituras, certo? E a mentalidade muda, até o gênero de maneira de escrever. Quantas pessoas escreveram na Bíblia? De 50 a 52 pessoas. E cada uma escreveu conforme recebeu a revelação de Deus, usando, porém, a mentalidade e a metodologia típica da sua época. Então é possível afirmar que lá em Gênesis a gente encontra uma linguagem alegórica, Padre Guido? Sim, são tantas alegorias que nós encontramos para dizer uma determinada verdade. Por exemplo, não podemos imaginar que uma serpente comece a falar. Nunca se viu uma serpente, uma cobra que fale, né? É a voz do mal, a voz da consciência, a voz do demônio também. Certo. Certo? E devemos interpretar determinadas expressões exatamente numa alegoria que manifestam publicamente o sentido altamente teológico das palavras contidas na Bíblia Sagrada. Quer dizer, a gente tem que entender o ensinamento, aquilo que nós precisamos absorver daquele ensinamento, mas não necessariamente ficar preso aos detalhes ali dessa alegoria, né, Padre Guido? Exato, né? É como, Eric, antes da propaganda política, você fez uma pergunta, né, para poder responder a respeito das 12... das 12 tribos, vamos entrar nisso. É o seguinte, é aquela questão dos 144 mil, né, Padre Guido? Sim. Há quem defenda por aí, né, que apenas 144 mil pessoas poderão ser salvas. É uma interpretação fundamentalista de um texto que está em Gênesis, né, Padre Guido? Sim. Explica pra gente, que história é essa dos 144 mil? Bom, em primeiro lugar, o desejo e a vontade de Deus supera este número, porque Deus quer que cada um de nós se salve, qualquer que seja o seu estado de vida, sua nacionalidade, cor de pele, credo profissional, etc. A salvação é universal. Começamos daqui. Agora, no livro de Gênesis, nós encontramos exatamente dos capítulos 11 até o capítulo 36 a história dos grandes patriarcas.
entre os quais nós destacamos Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve os 12 filhos. Jacó, o nome de Jacó mudou por Israel. E sabemos que Deus prometeu abundância nesta descendência, nesta família, que representa o mundo inteiro. Quando se fala das 12 tribos de Jacó, para dizer bem claro que ninguém fica excluído. Estamos ainda no primeiro livro da Bíblia. Agora, Eric e prezados amigos, se nós pularmos para o último livro da Bíblia, do Apocalipse, exatamente no capítulo 7, encontramos novamente estas 12 tribos. O número 12, em língua hebraica, representa a infinidade. Certo. Isto é para dizer que foge ao controle humano. E o autor sagrado, São João, aproveita destas 12 tribos e coloca o valor de 12 mil cada tribo, de pessoas que se salvam, né? Para dizer que foge ao controle humano o número certo, porque, repito, o chamado para a santidade é universal. Inclusive, ao término do relatório destes 12 mil vezes 12, portanto dá 144 mil, temos um versículo onde está escrito: e depois disso eu vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Esta que é a vontade de Deus, né? Isto é, o número não deve ser pego ao pé da letra, sendo que o chamado para a santidade é universal. Então, essa questão dos 144 mil, como o senhor bem explicou, tem a ver com as 12 tribos de Israel, né? 12 mil cada uma delas, sendo 12 a totalidade, 144 mil. Não significa ao pé da letra que só isso serão salvos. Exato. E o senhor fez bem esse paralelismo com Apocalipse, capítulo 7. O versículo que o senhor citou é o versículo 8, né, Padre Guido? Versículo 8, exato. Onde está escrito: depois disso, eu vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Lamentamos, porém, que algumas religiões que pegam, ou seitas, mais que religiões, que pegam ao pé da letra este trecho, acabaram cortando esta expressão. Entendi. Lamentamos, porque podemos sempre respeitar os nossos irmãos que não compartilham, mas não podemos admitir uma manipulação dos textos sagrados. Então, confere aí na sua Bíblia, então, Apocalipse 7, versículo 8, esse versículo que o Padre Guido acabou de citar, dizendo que depois a coisa era muito grande, uma multidão incontável, né, Padre Guido? Exato, que ninguém podia contar, exatamente porque todos nós estamos sendo chamados a respeitar a grande vontade de Deus. São Paulo também afirma, né, em língua latina, na carta aos Efésios: ec est voluntas Dei sanctificatio vestra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ô, Padre Guido, nós falamos também, antes, no bloco anterior, que o senhor ia entrar no assunto da questão da ruptura das obras-primas de Deus. Sim. E nesse caso também é possível fazer um paralelismo com o texto do início da Bíblia de Gênesis, com o próprio livro de Apocalipse. Sim. Explica pra gente essa história, Padre Guido. Exato. Deus criou os seres espirituais, isto é, os anjos, e criou também, nós chamamos da nossa obra-prima, porque são diretamente interessados, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Certo. Isto é, ao passo que Deus criou os animais antes da pessoa humana, os animais respondem sempre ao seu instinto. O passarinho, que foi criado antes do homem, continua hoje fazendo o seu ninho como milhões de anos atrás. E não pode absolutamente modificar e menos ainda evoluir. Certo. Ao passo que, para nós, pessoas humanas, o caso prático, até o último modelo de computador, daqui a 2 meses já será superado por um modelo mais sofisticado ainda. Por quê? Porque temos 3 grandes qualidades que Deus deu gratuitamente: a inteligência, a vontade e a liberdade. Além disso, a vida espiritual, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Se Deus é eterno, nós somos chamados para a eternidade. E é interessante, Eric, notar que quando Deus cria a pessoa humana,
Está escrito assim, usando uma linguagem tipicamente humana. Deus faz como um fantoche de barro e depois sopra no nariz. E o sopro significa a transmissão de algo de si para aquele ser. Certo. 2 vezes somente na Bíblia encontramos o sopro divino. O Ruá, Padre Guido? Ruá, exatamente. Opa, conheço um pouco de hebraico, né? Há um tempo com o senhor aqui, eu vou aprendendo, né, Padre Guido? Exato, chama-se de Ruá. E na hora da criação do homem e da mulher, e milhares de anos depois, quando Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos e doa o poder de absolver os pecados, está escrito no Evangelho que Jesus soprou sobre os seus apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoardes serão perdoados. Naquele momento, Jesus institui oficialmente o sacramento da confissão. Nessa questão da ruptura das criaturas, da discussão sobre o pecado original também, etc., separando a questão agora da criação dos seres angelicais, dos anjos, sim, que eu disse que tem até uma relação com Apocalipse, Padre Guido. Lá em Apocalipse, principalmente no capítulo 12, né, sim, da narração... daquela... Explica aí para a gente, Padre Guido. Primeiro começamos exatamente como está na Bíblia. Deus deu a inteligência, vontade e liberdade. Só que o homem não soube usar bem estas qualidades. Aí que aconteceu a ruptura com a experiência tristíssima que até hoje nós pagamos, né, como consequência disso. A ruptura com o pecado chamado original, porque é cometido na origem da humanidade e que tem uma repercussão até o fim do mundo. Mesmo com a celebração do sacramento do batismo, que cancela esta mancha do pecado original, as consequências continuam na nossa vida. Certo. Ainda bem que estamos no ano da misericórdia, né? Que a misericórdia de Deus supera sempre a nossa fraqueza humana. E o homem, criando esta ruptura com Deus, acabou vivendo uma situação muito infeliz, inclusive com a experiência da morte. Certo. A morte não foi criada por Deus. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, todos nós morremos. Agora, se nós fizéssemos uma pergunta, padre, mas deixamos um instantinho de lado o homem, o Senhor acenou aos anjos. Sim, também para os anjos houve uma provação. Deus, respeitando a liberdade deles, acabou depois premiando uns e castigando outros. O que aconteceu com os anjos? Na verdade, na Bíblia não está registrado. Certo. Há somente algumas pistas que nós, digamos assim, biblistas, estamos estudando ou até seguindo. Uma das pistas mais prováveis afirma o seguinte, que Deus mostrou para os anjos o mistério da encarnação de Jesus. Certo. Isto é, que diante do pecado do homem, um dia mandaria o seu filho e que aceitaria a natureza humana no seio de Maria. E pediu para os anjos de adorar a Jesus. E foi aí que os anjos, digamos assim, se dividiram. Muitos adoraram a Jesus, outros usaram um raciocínio seguinte, mas para aí, adorar a Jesus como Deus, claro, mas Jesus é homem, e como homem é inferior a nós. Por isso não aceitaram e mereceram o castigo. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, apresenta São Miguel, arcanjo, que expulsa os anjos maus do céu. Então, para que os biblistas chegassem a essa conclusão, o texto de Apocalipse 12 apoia esse tipo de reflexão, para dar a entender, então, que houve essa revolta desses seres chamados
angelicais ao entender o plano de salvação, não aceitando aqueles que se rebelaram, foram expulsos do paraíso, aquilo que nós conhecemos como demônios, né, Padre Guido? Exato. E assim diante acontece que desde o primeiro capítulo da Bíblia houve uma ruptura do homem e da mulher com Deus. E hoje nós pagamos as consequências. A única pessoa que foi preservada da mancha do pecado original, por um privilégio, digamos assim, pelo fato que no corpo desta pessoa se formaria mais tarde o corpo de Jesus, foi Nossa Senhora. É dogma de fé. Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, pronunciado oficialmente pelo magistério da Igreja através do saudoso, grande e hoje beato Papa Pio IX, no dia 1º de novembro do ano 1854. 4 anos antes da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, onde ela se apresentou com a Imaculada Conceição. Exato, esta sua colocação, que 4 anos depois, Nossa Senhora apareceu e se identificou lá em Lourdes com aquela famosa frase, né? Je suis l'Immaculée Conceição, em francês. Eu sou a Imaculada Conceição. Padre Guido, repete para a gente aí os 5 livros do Pentateuco, por favor. Certo, o livro do Gênesis, isto é, das origens do mundo e da pessoa humana. E o livro do Êxodo, que é a saída do povo do Egito rumo à Terra Prometida, numa viagem que durou 40 ou até 42 anos com Moisés. O livro do Levítico, que está cheio de leis a respeito do comportamento da pessoa humana com Deus, sacrifícios, expiações, etc., e lugares sagrados. O livro dos Números, quando Moisés mandou fazer o recenseamento do povo dos judeus, né? É o livro do Deuteronômio, segunda lei, que é um pouco um resumo dos principais eventos contidos no livro do Gênesis e que contém depois, como parte, conteúdo fundamental, os últimos 4 discursos de Moisés antes da morte. Ô Padre Guido, existe uma especulação, dá para a gente entender quem escreveu esses 5 livros? Geralmente nós chegamos a Moisés. Certo. Padre Amélie escreveu pessoalmente, não. Pode ser que ele ditava episódios, inclusive há tantos episódios repetidos nesses 5 livros, né? E parece que foi Moisés o autor principal que se serviu até de tantas outras pessoas para escrever isso. Nossa, se ele ditou tudo isso, deu trabalho, né? Porque todo mundo sabe que Moisés era gago, ditar 5 livros desses não foi fácil, foi um trabalho demorado, hein, Padre Guido? Exato, é interessante. Quando quem não sabe, era mesmo gago. Inclusive, quando ele recebeu a tarefa da parte de Deus de encaminhar o povo para fora do Egito, para voltar para a Terra Prometida, a primeira dificuldade que Moisés disse para Deus, mas para aí, eu tenho, não usa a palavra gago, tenho dificuldade na linguagem, né? Ele usa esta palavra, né? E foi aí que Deus coloca Arão, o irmão dele, né, ao seu lado como intérprete do pensamento. Pois não, Exato. E aí, ainda bem que tinha mais gente para ajudar ele aí, né, Padre? Exato. Agora, pensando não só no Pentateuco, mas em toda a Bíblia, mas já que a gente está falando de Pentateuco aqui, do trabalho de Moisés, como é que a gente vai saber, Padre Guido, como é que a gente entende que ali pode ter inspiração divina ou pode ter a revelação direta, a intervenção direta de Deus? É possível entender essa diferença, Padre Guido? Sim, exato. Gostaria primeiro de dizer o seguinte, Eric, que em toda a Bíblia, não somente no Pentateuco, mas em todos os 73 livros da Bíblia, se apresentam 2 grandes fenômenos. Um chamado revelação, o outro chamado inspiração. O que é revelação? É o jeito com o qual Deus manifesta o seu pensamento para uma pessoa humana. Deus revela o seu plano, o seu projeto. E inspiração é a maneira como a pessoa, recebendo a luz de Deus, escreve, respeitando plenamente a sua mentalidade, o tempo no qual vive, escreve o pensamento de Deus. Isto para deixar bem claro que em todos os 73 livros da Bíblia não há nem um erro.
a Bíblia é infalível, o livro da Bíblia é infalível, não pode conter nenhum erro. Mas se alguém dissesse, mas padre, não compartilho esta sua afirmação, é porque tem algumas passagens que é tão claro que não pode ter acontecido aquilo. Por exemplo, o senhor até já citou que a questão do sol, é isso que o senhor vai dizer? Uma das questões seria aquela do livro de Josué. Essa é boa, Padre Guido, explica pra gente. Exato, é o seguinte, logo após do Pentateuco, o primeiro livro seguinte é de Josué. Josué foi o sucessor imediato de Moisés, né? E já estava o povo na terra de Canaã, já tinha passado o Rio Jordão, já estava na terra prometida. Acontece que numa conquista de uma cidade, Josué estava em cima de um morro e notou que o exército dele, digamos, estava ganhando. Portanto, ele fez um pedido para Deus, o seguinte: meu Deus, por favor, mande o sol parar, de maneira que o dia fica mais comprido de algumas horas e o meu povo vai ter a vitória total contra esta gente. Está escrito na Bíblia que, de verdade, o sol parou e o dia ficou bem mais comprido e, no final do dia, teve a vitória total contra o inimigo. Parece um raciocínio muito claro, perfeito. É só que no ano 1500, que é chamado o século do 1500, século XVI, é chamado o século do Renascimento, devido às grandes descobertas, né? A pólvora, o papel, a grafia, o escrito, etc., descobertas até do Brasil, né? Os cientistas descobriram que a Terra gira, mas também o Sol gira, faz uma grande elipse. Portanto, chegaram a uma conclusão que é verdadeira. Se a Terra continua girando e o Sol para, o dia fica mais curto, não mais comprido. E tem plenamente razão. Então, vem a pergunta: o que é que aconteceu naquele dia? O dia ficou bem mais esticado, né, com a luz, mas não porque o Sol parou. Só que isso, o homem que escreveu não podia saber disso. Houve uma intervenção milagrosa de Deus e o dia ficou mais esticado. Quer dizer, quando o senhor diz a Bíblia não tem erro, houve uma intervenção divina, ponto. Isso está claro. Com os conhecimentos científicos da época, não bate depois com o avanço da ciência, nós estamos dizendo de um erro de ciência, de história, isso aí é outra coisa. O Padre está dizendo que do ponto de vista de entendimento teológico e do plano da história de salvação, não teve nenhum erro. Está certo interpretar assim, Padre? Perfeito. Podemos exatamente afirmar isso. Agora, os vários estudos modernos da ciência, alguém poderia dizer, padre, a igreja então se coloca contra a ciência. Não. A igreja colabora. Tivemos momentos difíceis. Temos que reconhecer isso também, especialmente na época da Reforma e contra-reforma protestante, né? Mas a igreja colabora plenamente e dá total espaço à ciência no estudo da verdade. Muito bem, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, voltamos já.